Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E uma vez mais, eu peço licença para entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, através dos seus equipamentos eletrônicos, para juntos então refletirmos, mergulharmos, pensarmos um pouco na palavra de Deus. Veja, nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso. No primeiro vídeo desta série, nós estudamos então sobre o autor, falamos sobre a datação, falamos sobre o local que a carta foi escrita e para quem, e como é que esses irmãos estavam, a situação destes irmãos. Paramos então sobre aquela história de Het, pessoas que têm tudo e vivem como se não tivessem nada. Maravilha! Então vamos seguir aqui agora a partir do versículo 1 que Paulo escreve então esta carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Repito, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Paulo, nós já sabemos quem é. Ele, então, envia aqui a carta a esses irmãos de Éfeso, que nós também sabemos quem é, quando foram evangelizados. Se você não sabe ainda, vai lá no primeiro vídeo do canal e aproveito aqui para dizer para você, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, me ajuda aí, crente. Assim o canal cresce, mais vidas são alcançadas. Não esqueça de deixar aquele joinha. Assim, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, se você olhar, Paulo sempre defende o seu apostolado diante dos irmãos, diante da igreja, porque Paulo em nenhum momento ele teve contato direto com Cristo Jesus. No entanto, assim como Pedro, como João, outros discípulos tiveram, no entanto, Paulo foi também chamado pelo próprio Senhor, foi chamado diretamente, é por isso que ele defende que ele tem o mesmo ministério que os apóstolos dos discípulos que tiveram contato com Cristo Jesus. Este apóstolo Paulo de Cristo Jesus, que foi chamado pelo próprio Cristo para pregação aos gentios, a Bíblia diz que ele é chamado para pregar aos gentios, e é só olhar a história da igreja a partir de Paulo, quando ele inicia as suas grandes navegações, né? Suas grandes investidas na obra missionária, faz 3 grandes viagens, passando por vários lugares, várias cidades do Império Romano, e prega o evangelho para muitos gentios. Ele realmente cumpriu o que Jesus Cristo determinou: ide e pregai. E Paulo assim o fazia. Mas ele inicia a sua carta dando aqui uma saudação. Endereça, na saudação dele tem endereço, ele tem remetente, ele tem para quem vai, certo? Remetente. Ele tem também destinatário, quem enviou, e remetente, destinatário. Acho que eu inverti aqui, mas é isso aí. E tem também o conteúdo da carta. Essa carta vai falar a partir do versículo 3 sobre as riquezas de Cristo Jesus. Mas olha só que interessante estes 2 primeiros versos. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Paulo não é apóstolo pela vontade de homem. Paulo não está fazendo nada por vontade pessoal, por ego, por status. Paulo não está fazendo nada porque ele queria, pelo contrário, Paulo era um grande nome do judaísmo. Paulo era um perseguidor respeitado. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar que até mesmo no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir,
Paulo, ainda chamado Saulo, estava ali, esteve presente e assim por diante, um homem muito respeitado. Tanto é que quando ele inicia o seu período de pregação, alguns cristãos até ficavam com medo, porque aquele que perseguia agora está pregando o evangelho, causava-se confusão, paradoxo na cabeça dos irmãos. Agora este que pela vontade de Deus foi chamado no caminho de Damasco pelo próprio Senhor, ele endereça para quem? Para os santos. Paulo está dizendo aqui, vocês são santos. Paulo está dizendo aqui, estou escrevendo a santos. Mas santos não é aquele que está morto, que teve pelo menos 2 milagres reconhecido para ser enviado à igreja e então ser reconhecido para canonizar o santo. Não é este santo que Paulo está dizendo. Paulo está falando de santos vivos. Eu e você somos santos pela fé. Cremos em Cristo Jesus e agora somos separados. Uma vez que eu e você aceitamos a Cristo Jesus, nós não somos santos empalhados numa prateleira ou em algum lugar. Nós somos santos vivos, separados, tirados do mundo, tirados para fora, para pregar, para falar do amor de Deus. Estes são os santos para quem Paulo está endereçando essa carta, para mim e para você, pessoas santas em Cristo Jesus, santas, separadas. Eu e você vivemos agora separados do mundo, ainda que vivendo no mundo, mas não como o mundo, porque vivemos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O que mais? Ele diz, aos santos e fiéis. Quem são estes fiéis? Aqueles que creem em Cristo Jesus. A fé precisa andar junto. Aqueles que creem em Cristo Jesus não apenas creem, mas andam na palavra. Eu gosto muito do texto que Paulo escreve para os irmãos em Roma, os irmãos romanos, quando ele escreve ali a partir do versículo 8, capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo os quesitos, conforme as coisas deste mundo, mas agora andam de acordo com a palavra. E se você segue o texto da Bíblia Sagrada, no mesmo capítulo 8, você encontra Paulo dizendo assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Gosto disso. Porque se nós não vivermos isso, então nós não estamos vivendo de acordo com a palavra, nós não estamos andando na palavra, não são os fiéis. Os fiéis é aqueles que creem e vivem aquilo para o qual foram chamados. Creem e vivem da palavra, na palavra de Deus. Então, Paulo está escrevendo aos santos e fiéis. Ei, vocês são e têm irmãos, vocês são santos, creem no Senhor, vivam do Senhor, aproveitem as riquezas. Nós vamos compartilhar logo mais em vídeos futuros sobre essas riquezas de Cristo Jesus, que nos proporcionou, que nos vivificou, que nos fez grandes em Deus, aos santos, aos separados, aqueles que não vivem mais no mundo, aqueles que foram retirados de um charco de lodo profundo e colocados os pés sobre a rocha, aqueles que creem e vivem na palavra de Deus em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Mas não somente os irmãos que estão em Éfeso, mas a mim, a você, aos seus amigos, que você pode compartilhar esse vídeo, a todos quantos receberem a palavra de Deus. A vocês, a graça. A palavra graça, ela aparece aqui no livro de Efésios pelo menos 12 vezes, não 2, 12 vezes no livro de Efésios.
muitas pessoas têm aquela definição, graça, favor e merecido também. Mas olha só, eu anotei aqui a bondade de Deus para pessoas indignas. A graça é a bondade de Deus para pessoas indignas. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? É não dar. Eu vou trazer aqui dois conceitos, misericórdia e graça. Misericórdia é não dispensar a nós o castigo que nós merecemos. Já a graça, ainda que merecíamos o castigo, nos concede-nos um presente, concede-nos um benefício. Primeiro, ele não castiga e ainda dá um presente. É a graça do papai juntado com a misericórdia. Por isso que ele é Abba, ele é paizinho maravilhoso, este Deus. Graça de Deus. A graça, o que mais? O é conjunção de adição na língua portuguesa. Soma, então, a graça e paz da parte de Deus. Que paz é essa? É a paz que Jesus Cristo pregou e disse no Evangelho de João. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não tenha medo, nem se atemorize. Deus, apóstolo Paulo aqui, ele está ministrando uma introdução para uma saudação, mas olha que saudação ele está dizendo. A graça de Deus, os benefícios de Deus, as riquezas de Deus e a perfeita paz que não se encontra em viagens internacionais, em restaurantes caros, em carros importados, não se encontra nas grandes festas, nos iates, não se encontra nos spas. A paz encontra-se em Cristo Jesus. Ele é a paz. Aliás, ele é o príncipe da paz. Ele é a graça, ele é o presente que nos garantiu a vida. E ele é a paz que nos traz segurança. É por isso que Paulo está dizendo, deu a vocês, a graça e a paz. Da parte de quem? De Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que a graça e a paz seja com você constantemente. Amém? Vamos então seguir aí para o próximo vídeo, que logo mais estarei colocando para você. Mas antes, deixa eu orar pela sua vida. Senhor meu Deus, te louvo, ó Pai, porque o Senhor nos separou, tirou-nos do mundo, tirou-nos do pecado, resgatou-nos, livrou-nos de todo mal. Hoje somos santos em Ti, ó Deus, fiéis em Ti, Senhor, porque por nós mesmos não seríamos nada, mas porque o Senhor fez tudo isso. Hoje nós temos condições de sermos chamados santos e fiéis por Ti. Obrigado, Pai, pela Sua graça. Obrigado pela Tua paz que nos inunda. E Deus Todo-Poderoso, se algum dos Teus filhos que participam deste momento estão preocupados, perturbados, sem condição, que a Tua graça, que a Tua paz adentre em cada coração desses santos e fiéis. Que o Teu nome seja engrandecido através da vida deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e, por que não, compartilhar com alguém que você ama. Deus abençoe.